Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nessa aula nós vamos continuar nossos estudos acerca das inequações modulares, ok? Bom, então nós temos aqui um outro tipo de inequação que pode aparecer para nós, tá? Então aqui nós estamos desenvolvendo, é claro, algumas técnicas para resolver esse tipo de inequação. Antes de nós começarmos, nós precisamos lembrar das definições de módulo, onde nós temos lá a relação dos quadrados, tá? Bom, tendo aqui o módulo de x maior ou igual a zero e o módulo de y maior ou igual a zero, temos a seguinte equivalência, olha lá. Se você escrever o módulo de x ao quadrado, isso é a mesma coisa que x ao quadrado. A mesma coisa, módulo de y ao quadrado, isso é a mesma coisa que o y ao quadrado. Ou seja, se você tiver uma inequação com módulo de x maior que o módulo de y e elevarmos ambos ao quadrado, isso dá x quadrado maior que y quadrado. Então, essa equivalência aqui é verdadeira, tá? Então, tem algumas situações que nós vamos nos deparar, no qual nós faremos aqui os quadrados das expressões que vão aparecer, beleza? Então, nós temos a seguinte ideia. Então, se vai aparecer uma inequação onde os dois membros, nós temos aqui os módulos, nós vamos resolver elevando ambos ao quadrado, ok? Aplicando essa teoria, vamos fazer aqui o exercício 8. Então, nós temos aqui, ó, o módulo de x menos 1 menor igual que o módulo de x mais 1, tá? Então, nós temos aqui aquela ideia. Então, aqui é o nosso f e aqui é o nosso g, beleza? Bom, então, como que nós vamos fazer, ó? O sinalzinho é menor igual. Então, menor igual é essa última ideia aqui, ó. Basta pegar, então, cada uma das expressões e vamos elevar ao quadrado. Então, nós temos x menos 1 ao quadrado menor ou igual a x mais 1 ao quadrado. Beleza? Então, nessa situação, é só agora a gente isolar o valor do x, né? É claro, vamos resolver esses quadrados. Então, é importante você lembrar dos produtos notáveis, tá? Então, aqui o produto da diferença, vamos fazer aqui direto. Primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, então nós temos 2x, mais o segundo ao quadrado, que vai ser igual a 1. Menor igual, vamos resolver o quadrado da soma. Primeiro ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, então vai dar 2x, mais o segundo ao quadrado. Beleza? Aqui, pessoal, a gente já consegue fazer algumas simplificações, né? Ó, x quadrado positivo em ambos os lados, quando você for passar um para o outro lado, vai passar subtraindo. Então, a gente vai ter x quadrado menos o x quadrado. E nós temos a mesma ideia com o 1, que está positivo em ambos os lados, então vai também ser subtraído. Então, sobrou aqui para nós menos 2x menor igual a zero. Então, nós temos menos 4x menor igual a zero. Pessoal, aqui nós vamos multiplicar por menos 1, porque o nosso x está negativo. Então, vai ficar 4x. Vamos inverter o sinal da desigualdade. Não podemos esquecer isso. Maior ou igual a zero. Ou seja, o 4 vai passar dividindo o zero. Então, x aqui é maior ou igual a zero. Beleza? Então, a solução para esse nosso exercício vai ser o conjunto verdade. Então, o nosso conjunto verdade vai ser o conjunto dos reais não negativos. Beleza, pessoal? Então, essa contextualização nós vamos trazer para alguns exercícios. Mas tem exercícios que você, ao desenvolver este quadrado, pode ficar um pouquinho mais complexo, tá? Então, é interessante a gente fazer a fatoração, vai ajudar bastante, tá? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, ó, olha só esse caso. O exercício 9, nós temos ali x ao quadrado menos 1, teríamos que fazer elevado ao quadrado menor
que x mais o 2 também ao quadrado. Então perceba que nesse caso aqui, pessoal, se a gente for resolver esses quadrados, nós vamos chegar na seguinte equação, ó. X na 4 menos 3x na 2 menos 4x menos o 3. E é uma inequação, na verdade, né? Então vai ser menor do que zero. Então, se a gente desenvolver esses quadrados, nós vamos chegar nessa inequação. É uma inequação de quarto grau. Então, você tem aqui uma expressão no qual se torna mais difícil de se resolver, ok? Então, eu vou ensinar uma outra técnica para quando você se deparar com uma situação dessa, você pode estar seguindo este caminho. Como que nós vamos fazer, então, para conseguir calcular mais tranquilamente esse exercício, tá? Vamos fazer da seguinte maneira, ó. Vamos partir dessa ideia de elevar ao quadrado, ok? Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 1 ao quadrado menor que x mais 2 ao quadrado. Então, nós estamos aplicando aqui, a princípio, a regra, certo? Agora, o que você vai fazer? Esse termo aqui, nós vamos colocar ele dentro da equação, subtraindo. Então, ele vai ficar assim, ó, x ao quadrado menos 1 ao quadrado menos o x mais 2, aí tudo isso menor que zero. E, é claro, está sendo elevado aqui ao quadrado. Então, nós pegamos esse termo, jogamos dentro da equação, da inequação, né? E temos uma situação agora um pouco diferente. Aqui, nós vamos ter que relembrar de um produto notável. Vou colocar ele aqui para que vocês possam lembrar. É o produto notável da soma pela diferença. Então, você tem assim, ó, A mais B vezes A menos B. Isso resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, se você fizer a distributiva, você vai chegar nessa ideia. E aí você vai perceber que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Nós temos um termo que está sendo elevado ao quadrado, menos um outro termo que está sendo elevado ao quadrado. Então, aqui a gente tem o primeiro ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. Então, é a ideia da fatoração que eu falei para vocês, ok? Então, nós vamos fatorar essas expressões para que fique um pouco mais fácil essa resolução. Então, ó, fazendo essa ideia, eu vou separar aqui os termos só para vocês entenderem melhor. Quem é o meu A, né? Olhando para a nossa equação. O meu A é o x quadrado menos 1, ó. É esse termo aqui, beleza? É só quem está dentro do parênteses. Porque aquele cara ali é esse Azinho aqui, ó, que está sendo elevado ao quadrado, tá? E esse aqui é o B, que está sendo elevado ao quadrado. Então, a gente vai colocar ali, ó, quem é o B? O B é o x mais 2, ok? Agora, a gente vai reproduzir essa multiplicação, porque a gente está fazendo uma fatoração, tá? E fatorar é você pegar uma expressão e transformar ela em um produto de fatores, tá? Então, vamos escrever esse primeiro parênteses, ó, é a soma do A mais o B. Então, vamos colocar aqui, ó, nós temos x ao quadrado menos 1, que é o meu A, mais o B, que é o x mais 2, ok? Estou colocando assim para a gente fazer passo a passo e entender o que está acontecendo. Então, isso aqui é a nossa primeira multiplicação aqui, ó, tá? É a primeira situação. Então, a gente vai multiplicar. Agora é a diferença desses valores, ó. Vamos fazer esse segundo parênteses. Então, nós temos o A, que é x ao quadrado menos 1, menos o x mais o 2, ok? Isso está sendo o quê? Menor que zero. Então, eu estou fatorando a minha expressão, ok? Bom, dentro do colchetes, eu deixei tudo no parênteses para a gente fazer regrinha de sinais, se necessário, tá? Então, no primeiro colchetes, nós temos aqui tudo positivo, então vai ficar assim, x ao quadrado menos 1 mais o x mais o 2, ok? Vezes, aí aqui nós temos nesses colchetes, o x ao quadrado menos 1, agora aqui a gente tem que inverter o sinal, então vai ficar menos x menos o 2, ok? Menor que o zero. Tudo bem? Bom, então ficou x ao quadrado mais o x
2 menos 1 vai ficar igual a 1, vezes, agora vamos arrumar aqui, né? Vai ficar x ao quadrado, menos o x, menos o 3, tudo isso menor que zero. Então, perceba, pessoal, que você chegou aqui numa inequação produto, tá? E uma inequação produto, basta a gente resolver cada parênteses desse aqui separadamente. Então, como que a gente vai fazer? Esse primeiro aqui eu vou chamar de A e esse aqui eu vou chamar de B. Nós vamos fazer A igual a zero, vamos fazer o B igual a zero. Ou seja, nós vamos cair aqui em duas equações do segundo grau. X ao quadrado mais o x mais 1 igual a zero. E x ao quadrado menos o x menos o 3 igual a zero. Beleza? Mais uma vez, uma equação do segundo grau. Não vou resolver aqui as raízes, tá? Vou deixar para vocês encontrarem as raízes. Mas nós sabemos aí como calcular utilizando o Bhaskara. Nessa primeira equação, nós vamos ter o x1, que vai ser igual a 1 menos a raiz quadrada do 13 sobre o 2. E o x2 vai ser igual a 1 mais a raiz de 13 sobre 2. Beleza? Agora, nessa segunda equação, nós temos que o discriminante ele vai ser menor que zero. Se é menor que zero, ela não possui raízes reais, ok? Bom, feito isso, nós temos que fazer a análise de sinal, tá? Fazendo aquela tabelinha, você vai olhar aqui nesse caso, como aqui o delta é menor que zero, não possui raízes reais, você vai olhar para o seu A. O A é positivo, então aqui tudo vai ser positivo, beleza? Agora, nesse caso aqui, você tem duas raízes reais e distintas. É aquela ideia que eu passei para vocês anteriormente, né? Ma, can, ma, que está associado ao sinal do A, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. O A é positivo, então aqui é o mesmo sinal, contrário, mesmo sinal, beleza? Bom, pessoal, então agora nós vamos fazer a tabelinha para fazer a intersecção das nossas raízes, né, dos nossos valores aqui que foram encontrados, beleza? Então, vou desenhar aqui para vocês as tabelinhas para a gente verificar qual vai ser a solução. Bom, pessoal, então eu coloquei aqui para nós a nossa tabelinha de sinais, tá? Então, aqui é uma inequação produto, então tem que tomar cuidado que aqui não é intersecção de intervalos, tá? Então, aqui a gente vai fazer tabela de sinais. Então, em cada linha dessa, nós vamos colocar os sinais das nossas equações aqui que nós encontramos. Então, na primeira equação, que é a equação A, então ali eu tenho positivo, negativo e positivo. Na segunda equação, que é a equação B, nós temos tudo positivo, né? Não possui raízes reais, então é tudo positivo. E agora a gente vai fazer a regrinha de sinais, que é a multiplicação dessas duas equações. Então, mais com mais, né? Sinais iguais, sinal de mais. Sinais diferentes, sinal de menos. E sinais de mais, que são sinais iguais. E sinais iguais, sinal de mais. Beleza? Bom, agora eu tenho que olhar para a minha equação e ver o que eu quero, né, pessoal? Tenho que voltar aqui, ó, e pegar isso aqui, ó. Essa é a minha solução. Eu quero valores menores do que zero. Se eu quero valores menores do que zero, então eu vou querer os valores que estão entre as minhas raízes aqui, ó, tá? Então, bolinha aberta, bolinha aberta. Então, a minha solução vai ser aberto no 1 menos a raiz de 13 sobre 2, aberto no 1 mais a raiz de 13 sobre o 2. Então, essa é a minha solução para essa minha equação. Então, perceba que nesse caso aqui, nós precisamos fatorar para deixar um pouco mais fácil a nossa inequação e assim trabalhar com a inequação produto. Beleza? Vamos fazer mais um exercício, também é um pouquinho diferente, mas vamos ter aqui a mesma ideia, tá? Pessoal, nesse caso aqui, vamos ter uma observação que é o seguinte, ó. Você tem aqui ainda a expressão f e a expressão g. Ambos estão no módulo, só que eu consigo fazer uma transformação nessa equação. De que maneira? Percebam que o g, a expressão que nós temos ali,
é x ao quadrado mais 1. Então pensa comigo, ó, qualquer que seja o valor do x que você colocar aqui, será elevado ao quadrado. E se for elevado ao quadrado, se tornará positivo, mesmo que ele seja um valor negativo. Tá? Então se você colocar aqui menos 2 ao quadrado, vai ficar positivo, vai ficar igual a 4. E assim por diante, somando 1. Tá? Então esse valor aqui sempre será maior do que zero. Beleza? Então, o que eu vou concluir com isso? Que o módulo de x² mais 1, eu já sei que isso aqui é positivo. Então, vai ser o próprio x² mais 1. Beleza? Então, eu vou reescrever a minha inequação da seguinte forma. Ó. Módulo de 2x menos 1 menor do que x² mais 1. Então, você percebe aqui que nós vamos resolver conforme a gente aprendeu na última aula. Eu tenho aqui uma expressão dentro do módulo menor que uma outra expressão que é o g. Tá? Então, como aqui está menor, como é que é a ideia que a gente vai resolver isso aqui? Ó? F está entre o menos o g e o g. Beleza? Então, é essa a ideia que nós vamos resolver aqui essa inequação. Então, existem algumas inequações que você consegue criar esse pensamento e facilitar o seu cálculo, ao invés de ficar fatorando ou até mesmo elevar ao quadrado. Tá? Então, aqui nós estamos vendo aqui várias formas de você resolver uma inequação. Bom, a primeira inequação, né, vamos escrever aqui como ficaria então, né? O f de x, que é o nosso f aqui, é o 2x menos 1. Ele vai estar entre o g, que é x² mais 1, e o menos g. Já vou inverter o sinal. Menos x² menos 1. Então, pessoal, olha lá. Você está aqui com uma inequação, a inequação 1, e a inequação 2. Lembra aquela ideia de sistema que eu falei para vocês? Então, é isso que nós vamos fazer. É como a gente estivesse resolvendo um sistema de inequações. Então, vai precisar fazer a intersecção de intervalos, tá? Então, vamos fazer a primeira aqui, ó. 2x menos 1 menor que x² mais 1. Vamos passar tudo para um lado da igualdade, da desigualdade, né? Então, vai ficar menos x² mais 2x menos 1 menor que zero. Então, ficou x² mais o 2x menos o 2 menor do que o zero. Vou multiplicar por menos 1, porque o x² aqui está negativo, né? Eu prefiro trabalhar ele com ele positivo, tá? Então, vai ficar x² menos 2x mais o 2, inverte o sinal da desigualdade, maior do que o zero. Beleza? Bom, pessoal, então aqui ficou uma inequação do segundo grau. Nós vamos resolver essa inequação. Mas eu vou fazer aqui já a 2 para a gente resolver junto, tá? Então, a inequação 2 vai ficar como? Vai ficar ali, ó. 2x menos 1 está do lado aqui, ó, da abertura. Então, é maior que menos x² menos 1. Vamos passar tudo para um lado. Então, vai ficar x ao quadrado mais o 2x menos 1 mais 1 maior que zero. Então, sobrou x ao quadrado mais o 2x maior que zero. Ok? Vamos resolver, então, essas inequações. Pessoal, nessa primeira inequação, se você for calcular o discriminante, ele será menor do que zero, tá? Então, não possui raízes reais, tá? Então, o nosso quadro de sinais aqui vai depender do valor do nosso A. O nosso A é positivo. Então, qualquer que seja o valor que você colocar no lugar do x, nós vamos ter resultados positivos. E aí você olha para a inequação, o que ela quer? Ele quer valores positivos. Então, legal. Então, a solução aqui, né, essa solução 1, vai ser todos os reais. Beleza? Agora, nesse segundo caso, a gente pode fazer aqui, ó, x² mais 2x igual a zero por evidência. X multiplica x mais 2 igual a zero. Então, x é zero e o x vai ser igual a menos 2. Então, nós temos duas raízes reais e distintas. Fazendo a regrinha, o quadro de sinais, nós temos aqui duas raízes, é o MA, CA, MA. Vamos olhar para o nosso A. O A aqui para nós é
positivo, então aqui é positivo, negativo, positivo. Vamos olhar para a inequação. O que a inequação quer? A inequação quer valores positivos. Então, a solução 2, ó, são valores menores que o zero, melhor, né? São valores menores que o menos 2 e maiores do que o zero. Beleza? Então, essa aqui é a solução 2, que é a solução do sisteminha que nós estamos fazendo, né? Então, agora, nós vamos fazer aqui a intersecção dessas soluções. Então, nós temos aqui a solução 1, solução 2 e a intersecção entre essas soluções, tá? Na solução 1 é todos os reais, então eu quero tudo isso aqui, ó, certo? Na solução 2, né? A solução 2 eu quero valores menores do que o menos 2, então é aberto, e maiores do que o zero, aberto também. Qual é a minha intersecção? São esses pedacinhos aqui, ó. Tá? Então eu quero aqui, ó, menor que menos 2 e maiores do que o zero, tá? Então vamos escrever aqui a nossa solução. O conjunto verdade vai ser igual a aberto no menos infinito, a partir do menos 2 aberto, união aberto no zero, tendendo para mais infinito. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo aqui uma ideia de sistema de inequações. Então, nós temos que pegar as duas soluções e fazer a sua intersecção. Beleza, pessoal? Bom, essa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.